Salmo 43, o versículo 5 diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. E aqui nós vemos Davi no versículo 5, ele faz essa pergunta. Ele está abatido, ele está perturbado. Por que estás abatida? Porque te perturbas dentro de mim. Isso é algo que é comum para todos. Todos nós, se você ainda não passou por um episódio em que você se encontra abatido, ou perturbado, ou angustiado, então dias assim virão, sem dúvida alguma. Nós temos vários exemplos na Bíblia, além de Davi, que nós acabamos de ler. Nós temos Jeremias, profeta Elias também, apóstolo Paulo, profeta Jonas, Jó, e tantos outros que passaram por períodos de perturbação. Temos Daniel e temos, enfim, um grande número de pessoas que passaram por perturbação. Então nós não seremos exceção. Existe uma escola de pensamento falsa que diz que o crente não tem que ter perturbação, que o crente nunca vai estar abatido, que o crente vai viver em perfeita paz e tranquilidade. Muito bonito, muito lindo, mas você não vai encontrar isso nas páginas deste livro. Você não vai. A Bíblia fala que se você quiser viver piamente, você vai ter perseguição, você vai ter problemas. Então, isso não se encontra na Bíblia. Agora, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? A gente vê isso no versículo 5 do Salmo 42 e também repetido no versículo 11 do Salmo 42, que diz: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, é quase que repetido. No versículo 11, é repetido o versículo 5. Então, Davi aqui está muito desencorajado, muito abatido, e é possível a gente subentender, olhando o texto e olhando a cronologia, que talvez isso aqui aconteceu no tempo em que Absalão, seu filho Absalão, estava buscando matá-lo. Ele tinha usurpado o trono. Davi estava fugindo de Jerusalém, da capital. Então havia todo aquele problema com a sua filha, irmã de Absalão também. Enfim, existe uma série de problemas, de episódios naquela época que a gente pode colocar como sendo a causa desse abatimento, dessa perturbação toda que estava acontecendo na vida de Davi. Então o que eu quero fazer hoje é fazer uma análise da situação e aplicar estas descobertas às nossas vidas. Talvez você está aqui agora passando por um momento de perturbação, ou tem um logo na esquina. Então, o que nós podemos aprender e aplicar hoje? Olha comigo no versículo 1, nós vamos ver, a primeira coisa que Davi fez foi que Davi buscou Deus. Versículo 1 do Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. É justamente aqui que nós podemos ter uma ideia que possivelmente ele estava passando por aquele episódio com o seu filho Absalão. Quando ele fala, livra-me do homem fraudulento e injusto, é justamente isso. Porque Absalão estava sendo fraudoso no sentido que ele estava se colocando como rei. Estava se tomando a posição dele e injusto. E a gente vê a nação ímpia. Que nação ímpia? Pode ser que ele está se referindo a próprio Israel. Por quê? Lembrando que muitos tomaram o lado de Absalão. Você lembra que Absalão ficou na porta da cidade e começou a tentar granjear favor com as pessoas de influência, fazendo promessas, enfim, fazendo uma campanha, como se houvesse uma campanha eleitoral. Não tinha eleição nenhuma, era um reinado, era um reino, não tinha eleição. Mas ele ficou ali e ele começou a granjear favor. Então, muitos da nação tomaram o partido contra Davi. Então, pode ser aqui justamente isso. Pleiteia a minha causa contra a nação ímpia, ou seja, a minha nação, no meu reino, de quem eu sou rei. Não todos, mas uma boa parte da nação tem se voltado contra mim. E nós temos aqui então o homem fraudulento e injusto. Se a gente vê e contar entre o versículo 1 e o versículo 5, nós temos Deus, a palavra Deus usado 8 vezes.
Então, Davi, o Salmo de Davi, ele está falando, se dirigindo, buscando a Deus. Note que nessa angústia, ele não foi reclamar, lamuriar para ninguém. Ele foi para Deus. Não há nada de errado em você ir para alguém que é capacitado, hábil e disposto para ajudar. Mas muitas vezes, na nossa angústia, na nossa determinação, nós acabamos indo para pessoas que são desqualificadas e pessoas que não estão interessadas, não estão capazes de te ajudar. Mas a nossa angústia, nós queremos externalizar aquilo e acabamos complicando o nosso problema, porque em vez de ir para a pessoa certa, alguém sábio, experiente, disposto e capaz de ajudar, nós vamos para um colega, um vizinho, um amigo, um familiar, ou até um irmão na igreja que é incapaz de ajudar, ou talvez não queira ajudar, ou não tenha sabedoria para ajudar. Então, a primeira ponto de parada, quando estamos perturbados, é Deus. E ir para Deus, como Davi fez aqui. Eles foram para Deus. A primeira e melhor pessoa para ir é buscar a Deus. Isso parece óbvio para um crente. Não precisaria nem estar dizendo isso aqui. Mas é uma verdade. É uma verdade. Diga uma coisa, Daniel. Quero ver alguns exemplos aqui de pessoas perturbadas, pessoas que estavam angustiadas, e o que eles fizeram. Quando Daniel, quando foi proibido se fazer oração ao Deus verdadeiro, foi proibido orar para Deus, aquilo angustiou, aquilo perturbou. E não era só uma questão de dizer, não pode orar para Deus. Não, quem orar para Deus vai ser morto, vai ser preso e morto. E Daniel era avisado. Daniel 6, versículo 10 fala: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, que edito? Era o mandato que não podia mais orar. Quando ele soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele estava aperreado, ele fez o quê? Ele buscou Deus. Como? Como ele sempre fazia, como ele costumava fazer. Muitas vezes nós não buscamos Deus quando estamos perturbados e agitados, porque nós não temos o costume, nós não temos o hábito, nós não temos a prática. Muitas vezes Deus, oração, é a última coisa. A gente corre para um, corre para outro, faz isso, aí como último, uma questão de desespero, uma questão de a última coisa a fazer, eu vou buscar Deus. Daniel não. Daniel, quando soube que foi assinado, estava oficializado, agora era oficial, não pode mais orar, não pode mais. Foi o que ele fez? Foi para casa, abriu a janela, para todo mundo ver. Ele não se escondeu, para todo mundo ver, mas o mais importante, ele buscou a Deus como ele costumava fazer. Ele não mudou, ele nem orou mais, certamente não orou menos, não ia obedecer o edito, mas ele não orou mais. Porque ele já orava. E muitas vezes, só pelo fato que nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida dinâmica de oração com Deus, isso em si vai evitar, mitigar a nossa perturbação. Lendo aqui e lendo todo o episódio de Daniel 6, dessa proibição, você não enxerga Daniel abatido ou perturbado. Ele deveria, mas ele não estava abatido ou perturbado. Por quê? Porque ele costumava orar. Ele não mudou, ele não parou, ele aumentou, ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. Nós temos o exemplo também em Atos 16, e no versículo 25, mas em Atos 16 nós temos a história de Paulo e Silas, que foram presos por pregar o evangelho e foram encarcerados, foram jogados na cadeia. O versículo 25 de Atos 16 fala assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles estavam presos, podiam estar reclamando, podiam estar cobrando Deus, mas Deus, você nos deixou ser presos, estávamos pregando o evangelho, fazendo tua obra, e você, o Deus Todo-Poderoso, permitiu que nós estivéssemos aqui, fomos ser presos, estamos aqui acorrentados. Deus, você é o Deus Todo-Poderoso? Não. Eles não estavam um para o outro, Deus é fogo, né? Já pensou? A gente não precisava estar aqui. Deus não estavam reclamando, estavam o quê? Orando e louvando Deus.
Quando nós temos motivos para estar abatido, o que temos que fazer é orar a Deus, é buscar a Deus, é louvar a Deus. Você acha que aqui foi a primeira vez que Paulo e Silas oraram ou louvavam Deus? Não, eles tinham uma vida de constante louvor. Louvor não é necessariamente música. Nós podemos louvar a Deus com música, claro, e não é qualquer música também, tá? Existe música para louvar a Deus, existe música que não é para louvar a Deus. Existe música que não é nem para a gente ouvir. Mas louvor hoje em dia, assim, louvor é música. Louvor não é música necessariamente. Nós louvamos a Deus primeiramente com a nossa vida, com o nosso testemunho. Nós louvamos a Deus com nossa luz brilhando e salgando. Assim que louvamos a Deus. Davi, mais uma vez, outro episódio em que Davi se encontrou aperreado, lá em 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6. Aqui nessa época da vida de Davi, que era bem antes da situação dele lá no Salmo 43, bem antes, ele não era rei ainda, Saul era o rei, e o rei Saul queria matar Davi, porque Deus havia já deixado claro para Saul que Saul não seria mais rei e o Davi seria o rei, então Saul queria matar Davi. Então ele estava em fuga, ele tinha um grupo que o seguia, um grupo de seguidores fiel a ele, e eles moravam numa cidade chamada Ziklag. E essa cidade Ziklag, ela foi atacada, ela foi saqueada pelos amalequitas, que levaram tudo de valor e levaram todas as pessoas. Os homens saíram, eles roubaram tudo e todos. As mulheres, os filhos e as filhas. Então, quando ele voltou, Davi e seus homens voltaram para Ziklag, ficou todo mundo, diga-se de passagem, abatido e perturbado, desesperados. Levaram tudo. Até os bitcoins que eles tinham, levaram tudo. Levaram as esposas, levaram os filhos, levaram as filhas, os funcionários, tudo, levaram tudo, os animais, tudo, levaram tudo, ficou lá. E se você ler ao redor do trecho, os homens que seguiam a Davi, que eram fiéis a Davi, eles estavam conversando entre si de apedrejar Davi, estavam culpando Davi, iam descontar aquela perturbação, aquela frustração toda em Davi. Então Davi estava perturbado. Olha o que fala aqui no versículo 6 de 1 Samuel 30. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, o que Davi fez? Davi se fortaleceu no Senhor. Quando estamos abatidos e angustiados, nós devemos fazer o quê? Nos fortalecer no Senhor. Mais uma vez, era a primeira vez que Davi se fortaleceu no Senhor? Davi, quando ainda era um jovem, anônimo, um pirralho, ele matou um urso e matou um leão com as próprias mãos. Quem o fortaleceu? O Senhor. Então Davi já estava acostumado. Além do urso e do leão, Davi já tinha derrotado quem? Golias, o gigante filisteu, aterrorizando toda a nação, aterrorizando o exército. Quem fortaleceu Davi? Quem deu coragem a Davi? Deus. Então, quando estamos angustiados e abatidos, nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar, nós temos que louvar, nós temos que nos fortalecer em Deus. Como? Na palavra de Deus. Buscando a sua face, buscando suas promessas, pleiteando suas promessas, nos fortalecendo nas promessas de Deus. Então, primeira coisa, por que estás abatido, ó alma? Quando está abatida, busque a Deus, como Davi buscou a Deus. Olha o versículo 5. Ele admitiu que estava abatido. Por que está abatida, ó minha alma? Aqui Davi reconheceu. Mas pastor, se eu estou abatido, é importante que eu reconheça? Porque se nós não reconhecermos, nós vivemos num estado de negação. Eu falei agora há pouco, existe a ideia errada de que o crente, ficar abatido é pecado. Gente, quando Jesus está no jardim do Getsemane, ele estava o quê? Abatido. Ele estava o quê? Perturbado.
Ele até falou: Senhor, se for possível que esse cálice passe de mim, mas se não, que seja feita a sua vontade. Ele suou sangue. As capilares da pele se romperam devido ao estresse, e a pressão, e o aperreio, e a perturbação, se misturaram com as glândulas sudoríficas e saía suor misturado com sangue. Ele literalmente suou sangue. Não me diga que Jesus não estava perturbado e abatido. Ele estava perturbado e abatido, sim. Dizer que o crente que está perturbado e abatido está em pecado ou é pecado, é errado, é heresia. Então precisamos reconhecer. Por que estou abatido? É claro, aqui é um salmo, ou seja, um salmo era um hino, o livro de Salmos era um hinário, tá? Nós somos cantor cristão e outros hinários, por exemplo, o livro de Salmos era o hinário do povo judeu. E Davi escreveu a grande parte desses salmos, desses hinos, que eram cantados. Eles não eram falados, como hoje a gente lê, mas eles eram cantados na realidade. Mas a verdade é que Davi, ele estava abatido e ele estava falando consigo mesmo, usando uma linguagem poética, tá? Porque está abatido a minha alma. Então, ele reconheceu, e nós temos que reconhecer e não ficar negando, não ficar vivendo no estado de negação, como se isso fosse algum pecado. Não, nós temos que reconhecer. E é importante reconhecer, porque qualquer solução para qualquer problema só vai começar quando nós reconhecermos que nós temos um problema. Seja estar abatido, ou seja lá o que for, se nós não reconhecermos o problema, nunca haverá solução. Lá em Marcos 2,17, Jesus falou assim: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele falou isso para um grupo de pessoas que eles achavam que não precisavam de salvação. Eles não se viam como doentes espiritualmente. Eles não tinham problema. E Jesus veio e falou: olha, eu vim para os doentes, não para os sãos. Não que eles eram sãos, eles não eram sãos. Eles precisavam da cura, precisavam de Deus. Mas eles achavam que não, eles não reconheciam. Quando a gente sai para evangelizar, a primeira coisa a fazer é o quê? Antes de ganhar alguém, nós temos que perdê-lo. O que quer dizer perdê-lo, pastor? É levar a pessoa a entender e perceber a situação dela, que precisa de Cristo, que está perdido a caminho do inferno. A pessoa precisa reconhecer, assim como nós precisamos reconhecer que nós estamos abatidos, se é que de fato nós estamos abatidos. Então, precisamos perceber e admitir que precisamos de salvação, no sentido espiritual, para quem não conhece Cristo, mas também no sentido de quando estamos perturbados e abatidos. Temos que identificar e tratar do assunto. Ainda no versículo 5, você vai notar, isso é casadinho com admitir. Tá? No versículo 5, ele admite: porque estás abatido a minha alma, mas aí você vê também que junto com a admissão, você note um tom de surpresa, um tom de espanto. Era algo imprevisto. Davi, poderia argumentar: mas Deus, como que eu estou abatido? Alma, como é que você está abatido? Perguntar a si mesmo, ele está se perguntando a si mesmo: por que você está abatido? Afinal de contas, Davi era nada mais, nada menos, aqui no Salmo 43, nessa época ele já era o quê? Rei de Israel. Calma aí, você é o rei de Israel, você é a pessoa mais poderosa, talvez a mais rica, a mais influente, você está no topo da pirâmide. Como é que você está abatido? Ele era salvo. Como é que pode um salvo estar abatido? Bom, Davi era salvo, estava abatido. Cristo era Deus e ele humanamente, no corpo humano dele, estava abatido. Então nós não devemos ficar surpresos. Davi aqui demonstra um pouquinho de espanto.
Foi ele que escreveu a maioria dos salmos. Está abatido. Um grande guerreiro, um grande conquistador para a nação de Israel. Estava abatido. Então, não sejamos surpreendidos por isso. Era o próprio Davi, ironicamente, você lê a história do rei Saul, quando um espírito mau vinha perturbar, abater o rei Saul, quem eles chamavam? Davi, para tocar sua harpa e cantar os salmos. E aquilo acalmava o rei Saul e afugentava e afastava o espírito ruim. Então Davi era o grande desperturbador do rei. Davi era o grande desabatedor. Ele que tirava o abatimento. Ele que trazia alívio para a perturbação. Como é que ele está abatido? Quando o povo ficava perturbado, eu ia ajudar. Eu era o rei. Pois é. É um grande equívoco, como eu disse, achar que um crente nunca deve, pode, ou se encontra perturbado ou abatido. Mencionei antes vários exemplos, Jeremias, Elias, Jó, Daniel e tantos outros também. Então o crente pode sim se encontrar abatido, agora o crente não deve permanecer abatido. Tem uma grande diferença. Nós podemos ficar abatidos, mas não permanecer abatidos de modo algum. Ainda no versículo 5, por que estás abatido, ó minha alma? Então, quando estamos abatidos e perturbados, a primeira coisa que temos que fazer é buscar a Deus em oração, louvar a Deus, buscar a sua face, admitir, não ficar surpreso e negar, mas admitir. E aqui, no versículo 5, duas palavrinhas. Por quê? Davi procurou a causa. Por que está abatido? Qual o motivo? Qual a razão? A Bíblia fala que maldição sem causa não vem. Há um motivo. Qual o motivo de eu estar abatido? Quando você estiver abatido, perturbado, se pergunte por quê. Aonde andou? Com quem andou? Andou fazendo o quê? Pensando o quê? Ouvindo o quê? Tudo isso pode trazer abatimento. Quem está lhe influenciando, quem está lhe alimentando, quem está perturbando o seu coração? Davi perguntou. Davi buscou a Deus, buscou, mas Davi também buscou a causa. Eu estou perturbado é por causa do... Geralmente a causa não está lá, ela está aqui. Mas o porquê estamos perturbados? Até a gente está numa posição de nos levantarmos, nós precisamos saber por que caímos. Então, antes que eu possa combater a perturbação, eu tenho que saber o que está me perturbando. Eu tenho que saber o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que tratar, o que eu tenho que mudar, para não permanecer perturbado. E precisamos ser honestos e francos com nós mesmos para confessar aquilo. Sem tratar, sem descobrir a causa, não tem solução. É aí que o crente cai e permanece caído. Quando ele não se pergunta, ou ele não encara isso de forma séria. Depois eu vejo, não é importante, a culpa é do fulano. Não, é porque não funciona. 1 João 19, versículo 9. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra mais importante aqui, se. Se confessarmos. Se não confessarmos, que confissão é justamente isso, a gente ir atrás da causa. Eu estive andando onde eu não deveria andar, eu estive fazendo o que eu não deveria ter feito, eu estou me comportando de um modo que eu não deveria ter me comportado, eu estou ouvindo a quem eu não deveria ouvir. Tudo isso é causa de perturbação.
Você é justo? Estou falando de justiça de salvação. Não falo sobre justificação. Justificação é quando Deus nos salva. Deus coloca a justiça de Cristo na minha conta. Eu sou justificado. Agora, nós caminhamos de forma justa, de forma correta. Eu caminho com as pessoas que eu devo caminhar, eu evito as pessoas que eu devo evitar. Eu estou salgando, eu estou brilhando, estou dando bom testemunho. Tudo isso é motivo de a gente confessar. Confessar. Salmo 52, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Essa palavra abalado está falando sobre o quê? Perturbação, angústia, agitamento, falta de paz. Deus não permite que o justo seja abalado. Veja bem, mais uma vez, esse justo não é alguém que é salvo. Isso aqui é a justiça pessoal. É como nós vivemos, como eu disse, como estamos vivendo, com quem estamos andando, o que estamos fazendo. E quando a gente somos justos nesse sentido, nós vivemos uma vida justa, está aqui fala que Deus não permitirá que o justo seja abalado, perturbado, agitado, abatido. Deus não vai permitir, porque é Deus que vai guardar. Quando nós vivemos do jeito que agrada a Deus, Deus faz assim, ó. Aqui, ó. Eu não vou permitir que ele seja abalado, abatido, perturbado. A minha paz, que excede todo entendimento, vai reinar na vida dessa pessoa. Apesar da tempestade e apesar dos problemas, apesar do que for, Deus não vai permitir que o justo, aquele que anda de forma justa, seja abalado. Não quer dizer o justo, a pessoa que é salva. A justificação não tem nada a ver comigo. Justificação é 100% por Cristo. E o que Ele fez na cruz, e ressuscitando 3 dias depois. A minha justificação é baseada nisso, não em mim. Agora, eu ser justo, aí é comigo. Agora entenda. Nós não vamos ser perfeitamente justos nessa vida, nesse corpo, nesse tempo. Não vamos. Mas não é desculpa para a gente desistir, meter o pé na jaca, como diz o provérbio, chutar o pau da barraca e viver igual o cão. Bom, se eu não posso viver perfeitamente, então eu vou viver imperfeitamente. Não. Nós devemos nos esforçar e fazer o possível, e Deus sabe. Deus sabe o quanto você está e o quanto eu estou ou não nos esforçando para viver de forma justa. E quando Ele vê os nossos esforços e Ele vê a nossa justiça, não para salvação, mas para agradá-lo, aí Ele não permite que nós sejamos abalados. Cuidado. Versículo 5. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, nunca o quê? Prosperará. Mas o que as confessa, de novo, e deixa. O que é isso? É você andar em direção à justiça, você andar em justiça. Você ser uma pessoa justa. Alcançará misericórdia. Misericórdia. Olha no versículo 3 e 4, a gente basicamente está vendo só o versículo 5, né? Quanta coisa em um versículo, mas vamos ver os outros versículos 3 e 4. A gente viu o 1, a gente viu o 5, vamos ver o 3 e o 4. Eu quero ver agora então como evitar, como curar, está abatido, está abalado, está perturbado. Está abatido, está perturbado, está abalado? E isso que vamos ver vai nos ajudar. Não está e não quer ficar abatido, perturbado, abalado, isso vai ajudar. Isso vai ser a vacina e o remédio. Versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos.
Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu, ó Deus, Deus meu. Então, além de a gente reconhecer, admitir, buscar a Deus, nós temos que segui-lo. Aqui o versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade. O que é a luz e a verdade de Deus? Nós temos um enorme privilégio que Davi não tinha. Nós temos aqui, ó, nós temos toda a palavra de Deus. Davi não tinha toda a palavra de Deus. Nós já temos toda a verdade, nós já temos toda a luz. Deus já enviou, nós já possuímos, mas está dizendo aqui, ó, envia a tua luz e a tua verdade. Para quê? Para que me guiem e me levem. Aonde? Ao teu santo monte. Quando fala aqui a teu santo monte, aos teus tabernáculos, ao altar de Deus, não está falando sobre um monte literal ou um altar literal. Aqui está fazendo alusão à presença de Deus, à comunhão com Deus. Então Deus vai mandar sua luz, sua verdade, para quê? Para que me leve, me guie, me mostre o caminho e me dê o como chegar a Deus e na presença de Deus, em comunhão com Deus. Que é a minha grande alegria. Deus é a nossa grande alegria. Está aí uma fonte de cura e vacina de perturbação. O Salmo 37, e versículo 23, também trata desse tema que estamos vendo hoje. Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom. Leia-se aqui, um homem justo. Não é o que está dizendo, mas é a mesma coisa. Um homem bom, um homem justo. São confirmados pelo Senhor. Quando fala confirmado, leia firmado. Estabelecidos, são feitos firmes. Versículo 23 ainda. E deleita-se no seu caminho. Deus se deleita no seu caminho. A nossa vida agrada a Deus. Resumindo um bocado de coisas que estamos vendo aqui hoje. Esse versículo. Aí o 24. Ainda que caia, veja bem, um homem bom, um homem justo, alguém que agrada a Deus, ainda que caia. Ou seja, é possível alguém que é referido como sendo bom, como sendo justo, como que agrada a Deus, caia. Então, mais uma vez, essa conversa daqui, crente fiel não cai. Cai sim, cai. Sabe que cai. Mal que fala. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. É muito parecido com o que a gente viu agora há pouco. Ele pode até cair, mas não vai ficar caído. Porque é Deus que o sustém com a sua mão. Lembra o que eu falei? Está aqui, ó. Deus não vai permitir que o justo seja o quê? Abalado. Venha o que vier. Ele pode até cair, mas ó, ele vai ter paz. Eu estou firmando os seus passos. Firmes na rocha. Não na areia, não titubeando, tropeçando, caindo. Ele pode até cair, tropeçar, mas não vai ficar prostrado. Não vai ficar caído. Olhe para Deus. Está abatido? Sem problema? Olhe para Deus, não olhe para o problema. Eu sei que é clichê dizer isso, que é uma frase pronta, bonitinha, e muitas vezes é dito sem nenhuma substância, sem nenhum lastro. A frase é a seguinte: não veja quão grande é o seu problema, mas o quão grande é o seu Deus. E é verdade. Sabe, a gente vê isso às vezes, fala ou lê em algum lugar e passa como se fosse, não tem peso. Mas é verdade. Quão maior o seu problema, Deus é maior. Deus é maior. Então vamos olhar para Deus, não para os nossos problemas. Aqui fala sobre estar na presença de Deus, né? Falamos aqui no versículo 3 e 4 do Salmo que nós lemos: me guie e me leve ao teu santo monte, a teus tabernáculos, irei ao altar de Deus. Onde é que Deus está presente de forma real? Aqui.
Deus está presente, Cristo está presente aqui. Está presente aqui, não é? Sabe, não é uma frase bonitinha, não, ele está presente aqui, ele prometeu estar presente aqui, ele está presente aqui. Quando nós lemos a Bíblia, qual um dos nomes de Jesus? Um dos nomes dele? A palavra. Quando você para e você lê a Bíblia, você está comungando, você está se alimentando, você está bebendo da pessoa de Cristo. É você entrar no altar, é você entrar no tabernáculo, é você ir ao Santo Monte, é você entrar na presença de Deus. Quando você ora, nós falamos isso outro dia sobre o Espírito Santo e oração. Quando nós oramos, quem nos ajuda? Espírito Santo nos ajuda, e Espírito Santo é Deus. Então, quando nós estamos na igreja, quando lemos a Bíblia, quando oramos, Jesus falou: ide, pregar o Evangelho, levai, batizar, ensinar e fazer discípulos, e eis que estou convosco. Quando nós saímos para espalhar o Evangelho, quem está conosco? Cristo está conosco. Quando nós fazemos a obra, estamos na igreja, quando nós oramos, lemos a Bíblia, quando nós brilhamos e salgamos, estamos na presença, estamos literalmente perante o altar, dentro dos seus tabernáculos. E quando fazemos isso, Deus não vai permitir que o justo seja abalado. Então você entenda a falácia. Pastor, eu não fui para a igreja porque eu estava muito abatida, muito perturbada, problema. Aí eu não fui para a igreja. Criatura, é aqui na igreja que você vai ter a solução, é aqui na igreja que você vai encontrar a paz, é aqui na igreja que você vai ser desabatido e desperturbado, é aqui na igreja. Eu não fui evangelizar porque eu estava cheio de... Eu já falei isso antes. Qualquer pessoa que vai evangelizar, depois que você evangeliza, é o momento que você está menos perturbado. Não interessa os problemas, as contas, as dias. Você está em perfeita desperturbação. Por quê? Porque Cristo está ali, meu gente. É uma terapia. Se não quer ir em obediência ou em amor aos perdidos, vá por egoísmo. Terapia. Eu vou porque eu me sinto desperturbado. Deve ir porque Jesus mandou. Deve ir porque se a gente não for, ninguém vai. Deve ir porque o mundo precisa de Cristo. Mas se não for por nenhum desses motivos, simplesmente vá por quê? Eu estou precisando. Eu estou precisando. Eu estou abatido, perturbado. Ah, pastor, eu não estou lendo a Bíblia. Sabe por quê? Muito problema. Estou abalado demais. Criatura, é aqui que você vai encontrar a solução. O diabo é muito esperto. Não cai na conversa dele. O diabo é esperto, ele tem um aliado chamado nosso coração, que é perverso e enganador, quem não conhecerá. Não cai na conversa do diabo, não cai na conversa do seu coração. Busque a Deus. Davi aqui estava desencorajado, abatido, angustiado. Isso provavelmente, não podemos dizer com certeza, mas provavelmente o seu filho havia expulsado ele do trono, buscava tomar a sua vida, virou metade ou uma boa parte da nação contra o rei legítimo Davi, e no fim da história ele ia perder o seu filho, Absalão ia morrer. No final desse episódio da rebelião dele e tudo mais, ele acabaria sendo morto, perdeu um filho. Mas ele não ficou assim. A gente leu aqui, no versículo 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus estava abatido, mas ele não ficou. Davi estava abatido e abalado, mas ele não ficou abatido e abalado. Você é salvo? Só aí tem um motivo para você não ficar abatido. Mas não quer dizer que você não possa vir a ser abatido. Vamos admitir, reconhecer, vamos para Deus, vamos buscá-lo, buscar a causa, vamos levantar, sacudir a poeira e ir adiante. Que Deus está nos sustentando.